Dando continuidade para a gente finalizar o estudo do capítulo 4, a gente vai falar sobre a deriva continental. A deriva continental, ela é um fenômeno e ela também foi transformada em teoria. E a gente vai ver o que foi acontecendo por isso, tá? Esse conteúdo está na página 12 do livro de vocês. Quando a gente olha essa imagem da costa atlântica da América do Sul e da África, o que a gente pode perceber? A gente percebe que a costa atlântica do Brasil e a da África, elas se encaixam de maneira aproximada. Isso sugere que esses continentes foram unidos há muitos anos atrás. Essa sugestão pode ser reforçada pela presença de fósseis de animais semelhantes, tanto na África quanto no Brasil. Então a gente vai ver ao longo do tempo o que foi acontecendo. Então, mais ou menos em 1620, o Francis Bacon ele apontou e registrou o fato de que a costa atlântica da América do Sul se encaixa quase que perfeitamente na África. Em 1908, foram encontradas então a presença de carvão mineral. Posteriormente, foram encontrados também fósseis semelhantes tanto na América do Sul quanto na África. Em 1910, um outro pesquisador também suspeitou do afastamento horizontal entre esses continentes. Então, quais foram as evidências que foram encontradas por esse pesquisador? Primeiro, há cerca de 220 milhões de anos, os continentes encontravam-se agrupados por um único continente. Foi o que ele chamou de Pangeia. O que significa Pangeia? Pangeia significa toda a Terra. Então, era como se toda a Terra fosse grudada, todos os continentes. Segundo ele, a Pangeia foi então se fragmentando e suas partes foram, ao longo dos anos, se deslocando e se afastando. A teoria dele ficou conhecida como deriva continental. E a gente vai olhar na página 13, a gente tem uma imagem muito legal mostrando como isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, o que ele diz? Que no passado existia apenas um continente, o qual ele chamou de Pangeia. Então, a gente pode ver na imagem todo o continente juntinho. Há cerca de 220 milhões de anos, começou então a se fragmentar. A Pangeia começou a ser dividida em duas partes. Primeiro ele chamou de Laurásia e a outra de Gondwana, que começaram a se deslocar. E, passando os anos, ele continuou então a se deslocar, né? A se separar esses continentes. Então, houve a divisão então, da Laurásia e da Gondwana. Seus fragmentos continuaram a se deslocar, separando-se de forma os continentes como nós conhecemos atualmente. Então, essa é a teoria proposta por ele, que é o que a gente conhece então de deriva continental. O que é isso? Antes, todos os continentes estavam juntos, no que ele chamava de Pangeia. À medida que os anos foram passando, essa Pangeia foi fragmentada e os continentes foram se distanciando um do outro. Bom, como a gente viu quando a gente comentou sobre como a gente propõe uma teoria para que ela vire uma hipótese, bem lá no início do ano, toda teoria ela precisa ter estudos, e ela precisa ter estudos científicos que comprovem que ela é verdadeira. E no caso da deriva continental, ele não foi, o Wesley não foi o primeiro a sugerir essa movimentação, só que ele não tinha como provar. Ele foi o primeiro a defender a pesquisa seriamente, mas ele não conseguiu responder algumas outras questões. Então, acabou. Ele não sabia assim, afirmar quais forças agiam, como agiam. Então, a deriva continental ficou meio que não foi levada a sério por muitos pesquisadores. Mas na década de 40, outros estudos foram realizados, principalmente no fundo dos oceanos, e revelaram que as evidências favoráveis à teoria da deriva continental. Então, o que estudaram lá na década de 40? Estudaram fósseis, rochas existentes no fundo dos oceanos, que revelou que as rochas eram mais recentes do que as presentes na crosta continental. Também foram descobertas diversas fendas, tá? No fundo do oceano. Então, em
1960, um outro cientista norte-americano, Harry, ele publicou um trabalho no qual ele sugeria um modelo que explicava a formação das rochas no fundo dos oceanos. E como ele explica isso? Em primeiro lugar, ele diz que a temperatura do magma existente no manto fica maior à medida que se aproxima do núcleo. A diferença de temperatura faz com que então surja correntes de convecção do magma, ou seja, um movimento circulatório. Toda vez que a gente fala de correntes de convecção, a gente está falando de um movimento circulatório, que é o que a gente pode ver nas setinhas ali em amarelo, em 1. Em 2, o que a gente vê? As correntes de convecção fazem com que a crosta oceânica se mova lateralmente, afastando uma placa da outra. Esse movimento vai provocar então aberturas e fendas. E em 3, com a abertura das fendas, parte do magma do manto se sobe, né, e vai se solidificar ao entrar em contato com a água, preenchendo a fenda e formando uma nova crosta oceânica. Então, esse processo ocorrido continuamente provoca a expansão do fundo dos oceanos, o que explica a deriva continental. Esse trabalho dele ficou conhecido como Teoria da Tectônica de Placas. Então, é um trabalho muito interessante, que nos mostra que o que está acontecendo, como sempre, o interior da Terra não está parado, ele está em movimento. E, à medida que ele se move, o manto sobe, né, e forma uma outra rocha, e isso vai só gerando um distanciamento entre os continentes. Essa teoria da tectônica de placas, né, auxilia a afirmar a teoria da deriva continental. Bom, e o modelo de Hess também dá para a gente entender um pouco da formação das montanhas. Como as montanhas se formam? A gente tem as placas tectônicas. Quando ocorre a colisão entre duas placas, as bordas são erguidas, são levantadas, e aí formam uma cadeia de montanhas, tá? Então, o surgimento das cadeias montanhosas, por exemplo, dos Andes, dos Alpes, do Himalaia, é explicado dessa maneira. Ou seja, quando eu tenho um choque, a colisão entre duas placas e as bordas dela são erguidas. É como eu tenho a formação, então, das montanhas. Então, para a gente fixar esse conteúdo, eu quero que vocês façam os exercícios da página 16 e da página 17. Até a próxima, pessoal!